Eu acho que tem um fator importante na comunicação, principalmente nas pequenas e médias, que a gente tem que deixar bem claro, e eu gosto de falar isso toda semana, quando possível, que é: a gente não é uma família. Então, o inegociável tem que estar escrito ali: a gente não é uma família. Porque se você trata a empresa, seus colaboradores como uma família, você está tratando todos os dramas que acarretam uma família. Então, eu sempre falo: a gente não é uma família, a gente não vai ser uma família, nós somos uma equipe, nós trabalhamos em detrimento a um objetivo em comum, e para chegar a esse objetivo a gente precisa disso, disso e disso. Quando você, o pequeno e o médio, tem ali uma empresa de 20, 30, 40 colaboradores, ele fala: aqui somos uma família. Se você falar isso, acabou. Se você falar isso é porque qualquer coisa acontecer... Nepotismo. É família. Não, é família. Qualquer coisa acontecer é família. Tolero. Então, primeiro é profissionalizar isso. Olha, não somos uma família, nós somos uma equipe, e aqui é o que a gente precisa para chegar ao objetivo, e qualquer coisa fora disso não é aceitável. Super legal. Então, essa comunicação ela tem que ser muito clara, e a gente tem que parar de infantilizar ou tornar algo muito pessoal, quando não é pessoal, é profissional. A cultura é muito sobre os ritos, né? De como você está ali no dia a dia gerenciando e trabalhando muito a rotina dentro do gerenciamento da equipe como um todo. O que são práticas de gestão que realmente ajudam a sustentar a cultura no dia a dia, que facilita esse processo de manter e aferir que realmente a gente está indo para o lugar correto ali no processo de cultura? A gente já falou sobre uma das principais, contratação, né? E sobre contratação, acho que a gente falha muito em não deixar claro a cultura. A Ambev fazia um trabalho, não sei, não conheço mais, faz muito tempo que eu não tenho contato, muito claro de deixar a cultura, né, exposta. Viva, sim. A Disney, em 1995 eu fiz meu primeiro curso fora do Brasil, e foi na Disney. E eu fiquei assim impressionado, porque eu fui para o casting, que eles chamam lá em Orlando, e aprendi como recrutava, em 1995, e era assim, um vídeo que deixava claro, ó, isso naquela época, hoje eu acho que mudou. Mulher não pode usar esmalte, homem não pode usar barba. Se você não se identifica com isso, valeu, continue nosso cliente, a porta de saída é ali. Que legal. Hoje eu estou embaixador do iFood Benefícios. Quando você entra na porta da empresa lá, tá lá claro assim, ó, nosso valor, um dos nossos valores é crescimento exponencial. Se você não acredita, tá ali a porta da saída. Parece ofensivo, parece agressivo, mas não é a cultura. Total. E quando você de fora, né, em qualquer que seja a sua posição, né, se você é um colaborador, um cliente, um fornecedor, não se identifica com aquilo, está claro. Então, contratação, promoção, tenho certeza que Marcela vai elaborar muito, ela é fera aí nessas questões, eu estou falando da minha experiência como executivo, mas por que eu quis falar primeiro? Para provocar uma que deveria ser e não é. Eu aprendi isso em 2001 em Ann Arbor, fazendo um curso com Dave Ulrich. Demissão não forma, não constrói cultura, porque as empresas não são sinceras. Então, poucas vezes a gente sabe que o motivo da demissão foi um desalinhamento à cultura, que é 90%, 80% dos motivos. Que eu também já fui demitido por desalinhamento à cultura. Mas como a gente comunica isso, eu cansei de fazer comunicados como RH. Não, o Felipe vai fazer um sabático agora, de comum acordo decidiu sair da empresa. P nenhuma, ele não estava alinhado à cultura, a gente decidiu isso, mas no comum acordo ali a gente comunica. Isso tem mudado, tem evoluído um pouco, mas assim, o que na prática dos processos, né? Você falou contratação, sim, ajuda, promoção ajuda, porque você promove alguém alinhado à cultura. Né? E você não promove, eu promovo você que está mais alinhado, você está desalinhado, desculpa o exemplo. Eu estou mandando mensagem para a empresa. Claro. Agora, demissão não, porque as empresas, na maioria das vezes, não são sinceras. Muito legal. Até eu sou muito fã do Diego Barreto, né? Então, o CEO do iFood. Sim. E aí eu fui nesse evento, acho que foi Impulso. Por isso esse evento foi muito bom. E uma coisa que eu gosto muito do Diego é que, falando sobre o processo de entrevista, ele mencionou que ele é muito claro. Por que você não deve trabalhar aqui? E aí eu acho, a gente estava comentando antes, quando a gente passa para o hipercrescimento, então a própria Factorial, quando eu entrei em 2020, nós éramos 60 pessoas no mundo todo. Hoje nós somos 1.400. Caramba. E a gente chegou a 1.000 em 2 anos e é o hipercrescimento. Então você acaba perdendo um pouco da cultura. Porque você tem que contratar, você está seguindo um business plan, você está crescendo, você está fazendo com que as coisas aconteçam em tempo recorde, você não tem tempo de afunilar a cultura de quando era um time de 60 pessoas. Claro. Então eu acho que o que fica mais claro hoje, eu tenho presenciado, inclusive a minha especialidade, né? A geração Z está mais fácil para você alinhar, porque você é transparente, é uma geração que vai falar de propósito, então eles vão trabalhar por propósito, e se você na entrevista falar que é assim, e a gente não abre exceção, certamente eles vão falar não quero. E a gente tem vivido isso. Então, assim,
eu acho que uma parte da cultura é também a empresa comunicar o que ela espera. Perfeito. Porque senão a gente cria aquela vaga, a gente está na ansiedade de ter aquele profissional e a gente não está prestando atenção que a gente também não está sendo transparente na entrevista. E eu não estou sendo transparente o que é a minha cultura, porque às vezes não vai casar. E aí é uma perda financeira, é o turnover alto, é tudo que a gente tem visto. No contexto ainda dessas pequenas e médias empresas, tem muita empresa que é empresa quase de dono, né? O dono apaga incêndio, resolve coisa. O dono pode manter uma cultura viva mesmo conseguindo apagar incêndio no dia a dia. Como é que funciona isso? Assim, porque o dono de um pequeno negócio é um dono não estratégico, ele é um dono executor, ele está muito mais no operacional do que necessariamente no estratégico e no tático. Como é que ele consegue manter essa cultura viva e uma cultura do dono, mesmo apagando incêndio no dia a dia, o tempo inteiro, de diversas áreas completamente diferentes? Eu acho que quando você estimula um ambiente colaborativo, quando a equipe está vendo o dono apagando incêndio, mas está vendo o dono sendo um pouco estratégico e está trabalhando em conjunto com a equipe, você consegue. O problema é quando você apaga incêndio calado. Então o dono está resolvendo todos os problemas. Isso é um problema gigantesco no hipercrescimento também, porque você está resolvendo tudo sozinho, porque você está basicamente de forma implícita dizendo que você não confia que a sua equipe vai conseguir resolver. Então, a primeiro momento você vai trabalhar isso. Vai resolver os problemas, mas com a participação da equipe, e depois você começa a empoderar. Perfeito. E para vocês? Quem não apaga incêndio hoje em dia, né? Acho que esse é um grande lema, né? Eu sou colunista de uma revista, a Exame, posso falar aqui? Claro. E eu fiz uma pesquisa ano passado sobre o grande pesadelo dos RHs no Brasil. E mandei para mais de 200, 114 responderam. E o principal pesadelo é não ter líderes preparados para os desafios atuais e futuros. Aí é um papo, é outro videocast também sobre liderança, que é outro tema que eu tenho paixão. Mas onde eu queria chegar? Esse líder, ele não está conseguindo liderar a si próprio, quanto mais a equipe. E por quê? Porque na qualitativa que eu fiz, está claríssimo lá que essa vida de viver apagando incêndios, ele não consegue dar feedback, ele não consegue orientar, ele não consegue... Então ele está ali mal ou bem gerenciando coisas, recursos, processos, mas pouco liderando pessoas. Então esse empreendedor, ele é um cara que também tem essa dor hoje, né? Ele tem que cuidar de várias coisas e ele tem que entender que a pessoa é importante para o negócio dele. Super legal. E esse trabalho que Marcela faz, o G4 faz, eu sou fã, porque tem ajudado muito esses empreendedores a olhar para a gente, a olhar para a cultura. Outro dia, numa mentoria, uma empresária me perguntou, pô, Adriano, tá bom, mas e o que eu faço então? Aí eu falei, bom, tem tanta coisa para fazer, mas eu queria te fazer uma provocação. Qual a sua proposta de valor para o seu cliente? Lindo, né? Aí ela vira e fala assim, puxa, era uma empresa de contabilidade, 150 funcionários. Oferecer um serviço de qualidade e de confiança. Sou uma empresa contábil na ponta da língua. Aí e para o seu colaborador, qual a sua proposta de valor? Nunca pensei nisso, Adriano. Eu falei, então pense. Porque você não vai ser bom em tudo, né? Qual a tua proposta de valor, o que a gente estava falando, para te ajudar na contratação? Me dá um exemplo. Eu falei, olha, você vai pagar o maior salário aí da tua região, né? De Juiz de Fora. Você vai competir com banco, deve ter banco aí na tua região, deve ter outras empresas fortes, você é uma empresa média. Você vai oferecer o melhor salário? Pode ser uma proposta de valor. Vou oferecer o melhor salário, o maior salário da região. Proposta de valor, tá claro. Ou vou oferecer um ambiente que tenha mais flexibilidade, você pode trabalhar de casa, etc. Você pode fazer isso? Não, não posso. Falei, então, o que você mais se orgulha aí na história das pessoas na sua empresa? Ela virou para mim e falou, as pessoas aqui, vários começaram comigo aqui como estagiário e cresceram. Eu falei, então, pensa isso, tua proposta de valor não é ser a melhor empresa para as pessoas crescerem. E aí seja claro, alinhe seus rituais, sua fala, seus processos e entrega isso de verdade. Então seja você uma empresa de 1, 5, 10, 15, 100 colaboradores. Quando você tem clareza dessa proposta de valor e você entrega isso de fato, não só na promessa, mas no dia a dia, eu acho que você tem chances de ter seu negócio prosperando mais. Super legal. Não gosto, eu detesto a expressão dor do crescimento, tá? Porque eu falo, cara, se tá crescendo não é dor, né? Sei lá, é outra coisa, é desafio, é oportunidade, porque é o crescimento que a gente quer, né? Se tá com problema, a gente dá outro jeito, mas dor não é, porque dor seria não crescer. Então eu tenho combatido isso. A gente vê esse lado da dor do crescimento, porque tem, enfim, a gente é crescido na nossa vida, osso dói quando cresce, né? Então por isso que a gente fala da dor do crescimento. E não sei se vocês sabem,
lagosta é um crustáceo, né? Você pensa, cara, ela tem uma carapaça em volta dela, como é que essa empresa cresce? Porque ela é uma empresa, ela em si como gerenciamento. Um crustáceo só cresce por estresse. Ele tem que sair da carapaça dele, ir para debaixo da pedra, porque ele é um crustáceo mole por dentro. Ele vai para debaixo da pedra, cria carapaça maior em volta dele para ele crescer e ele sai debaixo da pedra para conseguir sobreviver. A empresa passa por isso todos os dias. A gente tem, não é dor do crescimento em si, mas é o estresse do crescimento. Talvez a lógica de você estressar e gerar estresse para gerar crescimento. Gostei, vou usar essa agora. Vou usar o teu exemplo da lagosta, da borboleta. Boa! Você consegue sair mais dentro desse contexto. Uma coisa que eu queria até perguntar para a Marcela e perguntar para todos vocês é, a gente quando está numa grande empresa é muito fácil a gente ter gerenciamento de KPIs, né? Exemplo, na Ambev a gente tinha pesquisa de engajamento, eu conseguia saber por funcionário, bonitinho, nível de engajamento. Eu tinha o DISC, que eu sabia nível comportamental. A gente tem muita ferramenta dentro do nosso dia a dia para uma grande empresa. Numa pequena empresa, muitas vezes ele não mensura nem NPS, do consumidor final, quanto mais saber do colaborador. Ele está vendo quanto que está entrando, quanto que está deixando ali que ele tem que pagar de custo, quanto que está sobrando no dia a dia. Que tipo de gestão de KPIs poderia ter dentro de um negócio para um pequeno e médio empreendedor? Quando a gente fala em pequeno e médio, só para qualificar, empresas MEI, que são empresas que faturam até R$78 mil ano, são, sei lá, 8, 7 milhões de empresas no Brasil. Pequenos e médios negócios que faturam na média mais do que 360 mil, até mais ou menos 20 milhões, vamos colocar assim, são quase 10 milhões de pequenas e médias empresas no Brasil, e o restante a gente conhece bem, que é o middle market e o enterprise, que aí é a nossa vida na vida inteira, que esse é um pouco mais fácil. Para esses pequenos e médios, pessoas de 360 mil até 20 milhões de faturamento, o que são KPIs, o que são ferramentas que poderiam ajudá-los a melhor gerenciar, tanto do ponto de vista de gente, quanto do ponto de vista de cultura, para saber se ele está indo para o caminho certo? No meu mundo do marketing, eu faço muito um paralelo entre, tem muita pesquisa de mercado, que as grandes empresas contratam, da Ipsos, Kantar e etc., e tem um NPS. Você quer saber se sua marca é forte? Mensura NPS, mensura recompra. Se essas duas coisas estão acontecendo, provavelmente a tua marca ela é muito forte, porque tem uma constância muito grande. E na área de gente, na área de gestão, como é que vocês fazem essa mensuração e como vocês trazem esses paralelos mais simples para pequenos e médios empreendedores? Acho que tem eu traria aqui 2 indicadores iniciais simples que qualquer pequena, média, ele consegue medir e acompanhar muito fácil. O primeiro é o turnover, né? Que é o quanto que as pessoas estão saindo da sua empresa, quantas pessoas estão entrando, quantas pessoas estão saindo. Legal. E como você faz esse cálculo, porcentagem, mês, ano. Se a gente tem ali uma média de até 5% de turnover, a gente consegue entender que você está com um turnover saudável, que você está com um turnover que faz sentido para a sua empresa. Se você está ali, passou disso, começa a ter atenção de 2 fatores. Por que as pessoas estão saindo, que aí você começa a se aprofundar, que é fazer uma entrevista de desligamento, ouvir as pessoas que estão saindo, entender. E mais do que isso, se você tem o que a gente chama de early turnover, que é quando as pessoas saem antes dos 3 primeiros meses, aí vai te acender um alerta, tipo, poxa, provavelmente eu estou contratando errado. Eu não estou sendo claro na minha contratação, eu estou abrindo a porteira do tipo, pelo amor de Deus, vem aqui, eu preciso de você, e tem vários outros fatores. O outro indicador que eu acho extremamente relevante, que poucas pessoas acompanham e que é simples, que é você acompanhar a quantidade de dias que as suas vagas estão abertas, que é o SLA de vagas. É simples. Data de abertura da vaga, data de fechamento da vaga, quanto tempo aquela vaga ficou em aberto. Porque aqui você vai entender a qualidade do seu processo seletivo. O quanto que você está perdendo candidatos bons pelo tempo de demora. Aqui você começa a se aprofundar na principal dor de todo empreendedor, que é contratação.